Irmãos, Deus mostrar a palavra aqui no livro de Filipenses, epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Epístola significa carta, tá? Isso é uma epístola, carta. Uma carta. Filipenses capítulo 2. Às vezes eu leio algumas passagens aqui que pode ter alguma palavrinha diferente, porque nessa Bíblia aqui a tradução está um pouquinho diferente. Então, às vezes tem alguma palavrinha que pode estar diferente assim, por causa da tradução dessa Bíblia aqui. Mas não é nada que interfere no contexto bíblico ou em qualquer coisa assim. É só para os irmãos saberem mesmo, que às vezes eu leio alguma coisinha que está um pouquinho diferente do que está escrito aí na Bíblia de vocês, é por causa da tradução dessa Bíblia aqui. Precisa comprar uma Bíblia dessa com a mesma tradução. Mas tá bom, não é nada grave, nada que vai ter aí alguma coisa não. Vamos lá, Filipenses 2, capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo foi um dos maiores evangelistas que já teve nessa terra, numa época onde era muito difícil viajar, faltava recursos, faltavam-se condições para fazer uma viagem que hoje a gente leva 1 horinha de carro, levava-se dias. Você pegava um navio e você não sabia se você ia chegar vivo do outro lado, era só Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aqui aos crentes de Filipenses, né? Aos Filipenses está escrevendo essa carta, e ele vai dizer no versículo 1: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões,
Então o apóstolo Paulo começa essa carta dizendo, sabe, há algum conforto em Cristo? Sabe, há alguma verdade na palavra de Deus? Sabe, existe algo na palavra de Deus que verdadeiramente nós podemos nos alicerçar e nos firmar e viver através dela? Sabe, essa é a dúvida dos crentes hoje. Sabe, a dúvida dos crentes hoje é, será que dá para confiar na Bíblia? Mas será mesmo que dá para confiar em tudo que está escrito aqui? Sabe, será que é válido? Sabe, tem pessoas que estão dizendo, não, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu algumas coisas aqui, ele não sabia o que estava falando. Santo Senhor. Sabe, então o apóstolo Paulo está dizendo, sabe, há algum conforto em Cristo? Há alguma consolação no amor? Há alguma comunhão no Espírito? Sabe, há alguma verdade na palavra de Deus? Sabe, o apóstolo Paulo está perguntando para ele, sabe, no que vocês creem? No que vocês creem? No que vocês acreditam? Glória a Deus. Sabe, qual que é o consolo de vocês? Qual que é a esperança de vocês? Sabe, qual que é a motivação verdadeira para vocês viverem? Santo Senhor. E qualquer resposta fora de Jesus Cristo, sabe, mostra que nós não entendemos ainda o que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, qualquer resposta fora de Jesus Cristo vai mostrar, sabe, que aquilo que não nos alegra é Ele. Santo Senhor. Sabe, então muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão em depressão, muitas pessoas estão querendo se matar, sabe, porque perdeu um emprego, porque o casamento não está dando certo, é porque aconteceu um problema, é porque está com uma enfermidade, sabe, e se você virar para elas e dizer para elas, sabe, mas você não confia em Jesus, sabe, mas você não crê na palavra de Deus, sabe, você não se alegra em Deus, eu sei que tudo está dando errado na tua vida, mas você não tem uma alegria que vem de Deus? Glória a Deus. Você não tem um consolo que vem de Deus? Você não tem uma confiança que vem de Deus? Aí as pessoas vão responder, tenho, mas é o problema que está acontecendo. Sabe, por que ela fala que tem, mas ela sempre vai falar sobre os problemas? Sabe, porque na verdade elas ainda não entenderam aquilo que Jesus Cristo é. Sabe, a alegria delas não está em Jesus Cristo, mesmo quando elas dizem que creem, mesmo quando elas dizem que acreditam, mesmo quando elas dizem que confiam, elas sempre vão dizer mais, não, eu creio em Jesus mais, e quando ela diz mais, sabe, aquilo é o que ela ama. Glória a Deus. Sabe, eu creio mais, o meu marido foi embora. Sabe, ou seja, o importante era o casamento, sabe, o importante não era Deus, sabe, se o marido foi embora, acabou a vida, não há mais razão para viver, sabe, eu creio mais, mas agora eu estou sem saúde, sabe, quando a gente fala o mais, sabe, na vida cristã não há mais. Glória a Deus, Senhor. Sabe, ou Cristo é a razão do seu viver, sabe, ou Jesus Cristo é a tua alegria, sabe, ou Jesus Cristo é aquele que te conforta, sabe, ou ele não é, não existe o mais. Glória a Deus, Senhor. E hoje em dia nós temos muito mais na vida das pessoas. As pessoas vão dizer, não, eu vim na igreja para buscar Deus, que eu precisava de uma resposta lá, se Deus ia fazer aquilo que você devia fazer. Sabe, a palavra foi maravilhosa, eu aprendi, eu conheci a Deus, eu entendi a Deus, mas Deus não falou se é para mim comprar aquele carro, não. Quando ela falou mais, sabe, ali estava o coração dela. Sabe, ali não há mais na palavra de Deus. Sabe, então o apóstolo Paulo está dizendo, sabe, há alguma alegria, há algum conforto, na verdade, da palavra de Deus? Sabe, realmente nós podemos confiar, realmente nós podemos viver nela? Glória a Deus. Sabe, ou nós vamos fazer como já estão se fazendo, ou nós vamos dizer que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Tem coisa que é a palavra de Deus, mas tem coisa que a gente não aceita não. Sabe, irmãos, é ou não é? Ela é um conforto ou não é? Podemos nos alicerçar nela ou não? Glória a Deus. Sabe, então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses. E depois que o apóstolo Paulo vai dizer isso, ele vai dizer, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então o apóstolo Paulo vai dizer, se aquilo que nos conforta é a verdade da palavra de Deus, se aquilo que nos deixa alicerçado é a palavra de Deus, se a nossa alegria vem da palavra de Deus, de caminharmos na palavra de Deus, vocês têm que sentir a mesma coisa. Glória a Deus. Porque vocês estão olhando para o mesmo alvo. Sabe, como é que vocês podem dizer, sabe, que a palavra de Deus é um conforto, que a palavra de Deus,
completa vocês, que a palavra de Deus alegra vocês, mas cada um olha para uma coisa diferente. Santo Senhor. Sabe, um olha para o sucesso profissional, o outro olha para a cura, o outro olha para um monte de coisa, sabe, e todo mundo está olhando para uma direção diferente e não estão unidos pelo alvo, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Não que nós não vamos orar por causa das nossas dificuldades, por causa das nossas enfermidades, sabe, mas esse não é o foco da nossa vida cristã. Glória a Deus. Esse não é o alvo da nossa vida cristã. E muitas vezes os problemas estão acontecendo e você vira para as pessoas e você pergunta para elas, sabe, mas você está orando? Mas você está buscando a Deus? Mas você está lendo a Bíblia? Mas você está louvando a Deus? Eu estou buscando a Deus. Sabe, eu estou louvando a Deus, eu estou orando a Deus. Sabe, eu estou lendo a Bíblia, mas não sei, as coisas não melhoram. Sabe, então o que acontece? Acontece que ele não está orando. Glória a Deus. Acontece que essa pessoa não está adorando a Deus. O que acontece é que essa pessoa não está buscando a Deus. Sabe, porque o foco não é Deus. Quando ela ora, ela está orando não para que a vontade de Deus seja feita, ela está orando para que a sua vontade seja feita. Ela está santificando o seu carro. Muitas vezes ela está orando e santificando o seu casamento. Ela está orando e está santificando, sabe, o problema lá do serviço que aconteceu para que seja resolvido. Ela está santificando um monte de coisa, mas não está santificando o nome de Deus. Glória a Deus. Sabe, não está havendo uma adoração verdadeira. Não está havendo uma oração verdadeira. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês vivem na verdade da palavra de Deus, se é a verdade da palavra de Deus que alegra vocês, sabe, então vocês têm que estar olhando para a mesma direção, vocês têm que estar olhando para o mesmo alvo. Porque isso tão somente mostra, sabe, que nós não estamos olhando para Jesus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, olha só como é que é triste. Como é que é triste isso, você virar para uma geração hoje que diz o tempo inteiro que vai na igreja para buscar uma palavra e você é obrigado a dizer para elas, isso não é palavra, sinto muito. Você está indo na igreja para isso? Sabe, então sinto muito, você não sabe o que é vida cristã. Você não sabe o que é caminhar com Deus. Sabe, você não sabe o que é se satisfazer em Jesus Cristo. Sabe, o que é se completar na verdade da palavra de Deus. Sabe, olha só que triste. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe, quando vocês viverem na verdade da palavra de Deus, quando vocês se completarem em Deus, quando vocês se alegrarem em Deus, vocês vão parar de fazer as coisas por vanglórias. Vocês vão parar de buscar os seus próprios interesses. Sabe, vocês vão parar de se achar superiores aos outros. Sabe, vocês vão parar de tudo isso e vocês vão começar a caminhar em humildade. Olha só o que ele vai dizer. Por que vai começar a caminhar em humildade? Porque a palavra de Deus nos mostra, sabe, que nós não somos merecedores de nada. Sabe, que é Deus que moveu o coração de cada um de nós que estamos aqui, e a Ele pertence todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Sabe, irmãos, então como é que há arrogância? Como é que nós vamos dizer que nós recebemos alguma coisa? Que nós somos merecedores de alguma coisa? Sabe, então vai haver humildade. Quando nós buscamos a verdade da palavra de Deus, quando nós nos alegramos nela, e quando nós nos completamos nela, há humildade. Glória a Deus. Sabe, por isso que hoje em dia nós temos tantos crentes arrogantes. Tantas pessoas que estão aí se vangloriando dos seus dons, se vangloriando das suas capacidades, se vangloriando em um monte de coisa, mas não em Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, porque o alvo dele não é Jesus Cristo, o alvo dele é a si mesmo. Sabe, é a sua vanglória. Né? É que nem na passagem de Judas lá que a gente aprendeu que os falsos mestres estavam vangloriando-se em si mesmos. Eles estavam buscando os seus benefícios, estavam buscando a sua glória, o seu status. Eles não tinham a menor preocupação com a vida espiritual das pessoas. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso, está proclamando essas palavras para a igreja, porque a igreja de Cristo, ela se molda à verdade da palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus não é para os ímpios lá fora. Sabe, quando um ímpio ouve a palavra de Deus, se não for Deus mover o coração dele para que ele possa entender, sabe, você está falando com um cadáver morto no chão, é a mesma coisa, ele não está nem aí para nada. Glória a Deus. Sabe, é por isso que se chama regeneração
Novo nascimento, sabe, é regeneração, gerar de novo, nascer de novo. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Sabe, com a regeneração, sabe, Deus nos deu vida. E a partir desse momento a gente vai ouvir a palavra de Deus e vai se atentar para ela e vai caminhar segundo a sua vontade, coisa que antes nós não ouvíamos, nós não nos atentávamos e nós não compreendíamos. Sabe, então é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está falando para a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo ouve. Sabe, irmãos, então a grande pergunta é: você tem ouvido aquilo que a palavra de Deus diz para você? Glória a Deus. Sabe, você tem se atentado para aquilo que a verdade da palavra de Deus mostrou para você? Santo Senhor. Sabe, quando acaba o culto, esquece-se de tudo. Santo Senhor. Sabe, nós estamos mais preocupados em que o culto acabe logo, porque eu estou cansado, quero ir embora. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós temos nos atentado para a verdade da palavra de Deus, sabe, e se quando nós saímos da igreja, nós não meditamos nela, sabe, nós não sentimos a consciência de não caminharmos nela, e a partir de agora um sentimento de querer caminhar, sabe, irmão, eu sinto te dizer, mas você ainda está morto. Santo Senhor. Sabe, você pode entender humanamente, racionalmente, mas espiritualmente você não está entendendo nada. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então o apóstolo Paulo está falando para a igreja, porque a igreja é a única que vai dar ouvidos à voz de Deus. Glória a Deus. É a única que vai dar ouvidos para a verdade de Deus. Hoje em dia as pessoas acham que o evangelismo é uma capacidade do pregador. Sabe, é uma capacidade, não, aquele pregador explica tão bem, que se ele explicar para o meu irmão lá perdido, ele vai se converter. Não vai. Glória a Deus. Não vai, não. Se Deus não mover o coração, ele não vai entender nada. Glória. Sabe, irmão, não é a nossa capacidade de explicar, não é a nossa capacidade de pregar, sabe, é simplesmente um mover de Deus na vida de cada um de nós. Glória a Deus, Senhor. Sabe, quando nós não entendemos isso, nós achamos que as pessoas podem fazer uma escolha. Sabe, nós ficamos falando para elas: olha, você precisa caminhar com Deus, você precisa caminhar com Deus, você precisa caminhar com Deus, e a pessoa, que caminhar com Deus nada, não tem tempo para isso não, e nós ficamos lá insistindo: vamos, tome uma atitude, você precisa caminhar com Deus, vamos caminhar com Deus, você vai para o inferno, você não sabe, não adianta, sabe, por isso que tem que se pregar a palavra, e não se mandar as pessoas tomarem uma escolha. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é preciso pregar a palavra, sabe? Se ele estiver ouvindo, sabe, é Deus que moveu o coração dele, é que Deus regenerou ele. Mas se ele não estiver ouvindo, você está falando com um cadáver. Não adianta mandar um morto tomar uma decisão. Glória a Deus. Sabe, vai lá no velório lá e fala para o morto: toma uma atitude, levanta. Vamos, morto, toma uma atitude, levanta. Sabe, ele não pode levantar, ele está morto. Sabe, é assim que nós estávamos. Sabe, se nós estamos aqui ouvindo e nos atentando, sabe, é porque Deus nos regenerou, Deus nos gerou de novo, Deus fez com que nós viéssemos a tornar a vida. E tornar a vida é começar a ouvir aquilo que a verdade da palavra de Deus diz. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então o apóstolo Paulo está falando para a igreja: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também o que é dos outros. Sabe, não busque apenas os seus próprios interesses. Sabe, mas busque os interesses do seu próximo. Sabe, que interesse que nós temos em comum? Glória a Deus. Sabe, irmãos, o caminhar com Deus, o viver na verdade da palavra de Deus. Sabe, então busque o interesse do seu próximo. Sabe, se ele não está caminhando com Deus, se ele não está entendendo, se ele não está compreendendo, sabe, busque o interesse dele, assim como você busca o seu interesse, que é caminhar com Deus na verdade da palavra de Deus. É por isso que a verdade da palavra de Deus é proclamada. Sabe, quando nós buscamos apenas o nosso interesse, qual que é a nossa reação? Não, eu sou salvo, os outros que vão para o inferno. Eu sou salvo, o importante é eu sou salvo. Eu não vou falar de Jesus para ninguém não. E fica explicando a palavra. As pessoas estão lá interpretando aquele capítulo tudo errado lá, mas não me importa não, é elas que vão para o inferno. Eu sei da verdade. Sabe, buscar os seus próprios interesses, busca os interesses do seu próximo. Proclame a verdade mesmo que eles não queiram ouvir. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque isso é importante. A verdade na vida do seu próximo que não quer ouvir a verdade é tão importante quanto a verdade na tua vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então o salvo, ele não busca apenas os seus próprios interesses, mas ele busca o interesse do seu próximo, mesmo que ele ainda não saiba que aquilo é bom. Glória a Deus. Mas Deus pode mover e Deus pode fazer ele entender.
Sabe, nossa tarefa não é discernir quem é regenerado ou não. A nossa tarefa é pregar a verdade de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não pregue a verdade, proclame a verdade, busque os interesses do seu próximo e não apenas os seus interesses. Glória a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Glória. Sabe, nós vamos caminhando, nós vamos nos movendo, nós vamos buscando a verdade da palavra de Deus, caminhando como Jesus Cristo caminhou. Glória a Deus. Sabe, não é caminhar do jeito que você quer, não é caminhar do jeito que você gosta, não é caminhar do jeito que você pensa, do jeito que você espera. Sabe, hoje em dia tem que estar cheio de crente assim. Esse é meu jeito, é assim que eu sou, sabe, é assim que eu penso. Mas Jesus era assim? Não. Então está tudo errado sua vida cristã. Glória a Deus. Sabe, caminhe do mesmo jeito que Jesus Cristo caminhou. Glória a Deus. Sabe, isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. O apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós estamos olhando para o alvo, Jesus, o autor e consumador da fé, né, irmãos? Nós caminhamos segundo a vontade dele. Glória a Deus, Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Glória a Deus. Olha só o que vai dizer. Que Jesus, sendo em forma de Deus, o que ele quer dizer com forma de Deus? Qual que é a forma de Deus? Santo Senhor. Qual que é a forma de Deus? A Bíblia fala que Deus é Espírito. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Santo Senhor. Então como é que Jesus era em forma de Deus? Sabe, para a gente poder entender essas coisas, nós precisamos entender que a Bíblia ela usa exemplos. Ela usa exemplos materiais do nosso dia a dia para nos trazer exemplo, para nos ensinar as coisas espirituais, coisas eternas. Santo Senhor. Sabe, é que nem naquela passagem da conversão de Nicodemos. Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos fala: mas como é que eu vou assim nascer de novo? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Se eu falo com você através das coisas terrenas e vocês não entendem, como é que eu vou explicar para vocês as coisas celestiais? O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer: se eu uso exemplos materiais, exemplos terrenos, para explicar para vocês coisas celestiais e você não entende, usando exemplos materiais do seu dia a dia, você não entende? Sabe, imagina se Deus falar das coisas celestiais. Sabe, então quando ele diz aqui que sendo em forma de Deus, é claro que Deus não tem forma. O que ele está querendo dizer é que Jesus era como Deus. Jesus é como Deus. E sempre será como Deus. O que ele quer dizer com isso? Há em Jesus uma natureza divina como Deus, porque ele próprio é Deus. Sabe, então é isso que ele está dizendo, de sorte que sendo em forma de Deus, Jesus sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele era Deus. Sabe, ele tinha sua natureza divina. Ele tinha sua natureza divina, mas ele veio aqui na terra em forma de um servo. Sabe, ele não veio aqui na terra proclamando para todo mundo: eu sou Deus. Eu sou Deus, eu vou fazer milagres aqui para provar. Não, ele veio em forma de servo, para obedecer, para nos ensinar como obedecer. Mas ele era Deus. Sabe, ele tinha a forma de Deus, ele tinha a sua natureza divina como Deus. Ele não abriu mão de ser Deus para estar aqui na terra. Ele ainda era Deus, porque se ele tivesse abrido mão da sua natureza divina e tivesse se tornado apenas um homem comum, não fosse Deus, mesmo que ele tivesse vivido uma vida totalmente santa, sabe, ele poderia pagar o pecado apenas de um único homem. Se um homem consegue ser 100% fiel a Deus, nunca pecar, mas ele é simplesmente um homem comum, quando ele morre, ele apenas se salva. Mas para salvar toda a humanidade, ele teve que ser Deus. Sabe, então por isso que está dizendo que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo ele tendo a sua natureza divina, mesmo ele sendo Deus, e as pessoas não o reconhecendo porque ele estava na forma humana, sabe, ele agiu como um servo. Sabe, ele obedecia, ele estava mostrando para nós como obedecer a Deus e como caminhar com Deus de verdade. Glória a Deus. Né?
Ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aí ele usa um outro exemplo aqui, ó. Jesus aniquilou-se a si mesmo. Sabe, em algumas traduções está escrito que Jesus esvaziou-se. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de palavra, porque quando nós buscamos a tradução de aniquilar, o que é aniquilar? Acabou, morreu, não tinha mais, sabe? Ou esvaziar, o que é esvaziar? Sabe, alguma coisa foi tirada, sabe? Mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, Jesus aniquilou-se a si mesmo. O que o versículo está querendo dizer? Que Jesus deixou de ser Deus? Deixou a sua natureza divina, sabe? Logo no versículo em cima diz que ele tinha a forma de Deus. Agora está escrito que ele aniquilou-se a si mesmo. Sabe, o que o versículo está querendo dizer é que Jesus tem a forma de Deus. Jesus era 100% divino. Mas quando ele assumiu a forma de homem, sabe, a natureza divina não podia ser mais vista. Estava lá. Ele ainda era 100% Deus, sabe? Mas aquela natureza humana encobria a sua natureza divina, até o ponto que as pessoas não podiam ver. Sabe, então esse aniquilou-se ou esse esvaziou-se de si mesmo, não é que alguma coisa foi tirada, mas sim de que a sua natureza divina estava encoberto pela sua natureza humana. A natureza humana de Jesus Cristo teve um início, mas Jesus Cristo não teve início. Jesus Cristo é eterno. Sabe, irmãos, então é importante nós tomarmos cuidado com esse tipo de palavra. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por que semelhante aos homens? Porque ele não era um homem comum igual a nós, né? Ele tinha o nosso corpo, ele tinha a nossa aparência, mas ele era 100% Deus. Glória a Deus. A gente vê que quando Jesus Cristo ia passar debaixo do sicômoro e Zaqueu estava em cima daquela árvore, e Jesus Cristo não perguntou para ninguém qual era o nome daquele homem que estava em cima daquela árvore. Jesus simplesmente disse: Zaqueu, desce dessa árvore, hoje me convém pousar em sua casa. Sabe, ele conhecia aquele homem, mesmo nunca tendo falado, ou seja, a onisciência estava lá. Glória a Deus. A onisciência estava lá. Então Jesus Cristo, o onisciente, ele nunca deixou de ser Deus. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Sabe, então a gente vê que Deus, a exaltação de Jesus Cristo, a exaltação de Deus, a alegria de Deus, o contentamento de Deus era Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, a alegria de Jesus Cristo, o contentamento de Jesus Cristo era fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Sabe, ambos se completam em si mesmo ali. Sabe, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a alegria de Deus é fazer com que todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus. Sabe, irmãos, e o apóstolo Paulo está dizendo essas verdades para a igreja, porque nesse período havia muitos falsos mestres dizendo que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo era apenas um espírito, que Jesus Cristo não tinha vindo em forma de carne, do mesmo jeito que nós temos hoje. Pessoas dizendo que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo é apenas uma história, que inventam tantas coisas, e o apóstolo Paulo está dizendo essas verdades para que essas verdades possam entrar na mente deles, e deixou registrado para que essas verdades possam entrar na nossa mente também. Glória a Deus. Porque hoje em dia aparece um testemunho de Jeová aí na porta, e o crente já fica tudo confuso. Santo Senhor. Por quê? Porque ele não crê na verdade na palavra de Deus. É mais importante o que qualquer um fala do que a palavra de Deus. Aparece um programa na televisão: não, descobrimos que Jesus casou e teve filhos, pronto. O crente já acredita no negócio e joga a Bíblia inteira fora. Sabe, irmãos, a falta de fé na verdade da palavra de Deus. Sabe, então
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então o apóstolo Paulo vai dizer, vocês sempre obedecem quando eu estou aqui. Então eu vou pedir para vocês, obedeçam também quando eu não estou. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo está querendo dizer, não adianta parecer crente dentro da igreja e não ser crente lá fora. Glória a Deus. Sabe, não adianta aparentar ser crente, não. Operai a vossa salvação com temor e tremor, sabe? Cada dia mais e mais vivam na verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Cada dia mais e mais caminhem na verdade da palavra de Deus. Sabe, não só quando nós estamos dentro da igreja, não só quando tem alguém olhando, sabe, mas o tempo inteiro. Glória a Deus. E ele vai dizer no versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Sabe, mas como é que eu vou caminhar mais com Deus? Sabe, como é que eu vou conseguir caminhar na verdade da palavra de Deus? Sabe, como é que eu vou conseguir deixar de fazer aquelas coisas de pecado que eu gosto de fazer, sabe? Não é Deus que opera em vós, tanto o querer como efetuar. Glória a Deus. Segundo a sua boa vontade, sabe? Se Deus transformou você numa nova criatura, espírito em verdade, você vai dar ouvido à verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, se você não dá ouvido, se você acha irrelevante, sabe? É porque você ainda não foi chamado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então o apóstolo Paulo está dizendo, trabalhe a vossa salvação, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glória a Deus. O que ele vai dizer depois? Para que vocês possam ser diferentes das pessoas do mundo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, hoje em dia o que a gente mais tem é crente igual ao mundo. Santo. Sabe, crente pior que o mundo. Glória a Deus. Sabe, porque ele dá a entender para as pessoas do mundo que elas podem caminhar com Deus do jeito que bem entende. Sabe, então o apóstolo Paulo está dizendo, é Deus que opera em vocês, tanto o efetuar como o querer. Vivam uma vida que glorifique a Deus a tal ponto que vocês brilhem como astros no céu, que vocês sejam a diferença nesse mundo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não através da nossa capacidade, mas é porque Deus que vai operar em nós o querer e o efetuar, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer agora, e vocês vão conseguir fazer isso retendo a palavra da vida, retendo a palavra de Deus. E se vocês fizerem isso, eu sei que o meu trabalho não foi em vão. Santo Senhor. Sabe, irmãos, qual que é a coisa mais triste do pregador? Sabe, irmãos, é quando ele ensina a verdade, ele proclama a verdade, ele fala, de repente ele fala tudo errado, começa a fazer tudo errado. Tem uma visão deturpada da Bíblia, coisa que você já explicou e ele está falando tudo errado. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, por quê? Porque mostra que o trabalho está sendo vão. Sabe, irmãos, você está falando, mas ninguém está nem aí para nada. Glória a Deus. Sabe, então o apóstolo Paulo está dizendo, retenham a palavra da vida, retenham a verdade da palavra de Deus, para que o meu trabalho não possa ser em vão. Sabe, irmão, não só do pregador, mas de cada um de nós aqui. Quão triste é quando o nosso trabalho é vão, quando você congrega, quando você busca, quando você vem na igreja, e quando você faz um monte de coisa, mas você não retém a palavra da verdade, o seu trabalho é vão. Está congregando à toa. Está congregando à toa, está se esforçando à toa, está sendo religioso. Sabe, irmãos, essa é a diferença de ser um verdadeiro cristão e de ser um religioso. Glória a Deus, Senhor. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Sabe, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, sabe, ainda que eu venha a ser morto, se vocês guardarem a palavra da vida, se vocês guardarem a verdade da palavra de Deus, sabe, eu me regozijo, eu me alegro, eu me contento. Glória a Deus. Sabe, o quanto isso vai contra a nossa vida. Hoje em dia os crentes passam uma provinha aí e já desanima, não quer mais caminhar com Deus. Glória a Deus. Sabe, olha só que ponto chega o apóstolo Paulo. Sabe, se vocês guardarem a verdade da palavra de Deus que eu ensino para vocês, e eu ser morto, sabe, eu me regozijo, eu me alegro, porque eu sei que o meu trabalho não é vão. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E o apóstolo Paulo vai terminar dizendo, o apóstolo Paulo não vai dizer, não, eu sou apóstolo, eu vivo assim, vocês não.
Vocês podem ter uma vida mais mansa, uma vida mais sossegada, podem realizar mais os seus sonhos, seus projetos. Vocês podem pensar mais em si mesmo. Não é isso. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, aí também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. Vocês vivam da mesma maneira. Glória a Deus, Senhor. Sabe, eu não vivo assim porque eu sou apóstolo e vocês podem viver de qualquer jeito porque vocês não são apóstolos. Não, vocês vivam da mesma maneira, porque essa é a vida cristã. Glória a Deus. Sabe, essa é a alegria daquele que caminha com Deus. Essa é a alegria daquele que entende a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.